Graça e paz, meu querido, tudo na bênção? Nós queremos te convidar a ficar conosco através dos minutos que vão estar seguindo agora a nossa programação, este culto online. Queremos que você louve da sua casa, queremos que você participe, leia conosco a palavra. Vamos ter hoje louvor, estudo da palavra e no final estaremos orando, abençoando a sua casa. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, faça com que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e também conheçam o trabalho da nossa igreja. Fique conosco até o final, em nome de Jesus. Paz e graça, amados, meus queridos que estão em casa, ao pessoal da igreja, muita saudade de vocês. É bom estar pelo menos aqui transmitindo essa mensagem para vocês e adorando ao Senhor com toda a intensidade que há no nosso coração, seja onde quer que estejamos, em nossa casa ou no culto, que seja sempre com toda a intensidade do nosso coração. Que possamos dizer ao Senhor que nós adoramos a Ele em qualquer circunstância, porque não estamos vivendo dias fáceis, são muitas tribulações, são muitas dificuldades em todas as áreas, principalmente na da saúde, que tem muita gente enfrentando. Glória a Deus quando um irmão estiver forte, mas que ore por aquele que estiver fraco. E vamos adorar ao Senhor, sempre lembrando que Ele está conosco em todas as situações, sempre lembrando que Ele é fiel e que Ele está conosco em todos os momentos. Não largue da mão do Senhor, permaneça segurando firme na mão dEle, porque Ele é o nosso socorro, porque Ele é quem nos mantém firmes, nos mantém de pé, e que você permaneça assim. Essa é a mensagem que eu deixo para você nesta noite. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa curtindo esse louvor, adorando ao Senhor conosco, nós queremos dizer para você que Deus não perde o controle de nada. Ele está no controle de tudo, querido. Então você que está em casa, adore ao Senhor conosco, sabendo que tudo e todas as coisas vêm da mão do Senhor. E somos gratos a Ele por tudo que nós temos passado e vivido. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu tenho certeza que você que está em casa também ama a Deus e vive de acordo com a sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui, para declarar o nosso amor para com o nosso Deus. Adore o Senhor conosco. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta a ti adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, adorar. Eu só quero é te adorar, te adorar e dizer que eu te amo, te amo, te amo. E dizer que eu te amo, te amo, te amo. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Nesse momento, Pai, nós oramos por todos aqueles que se encontram enfermos, por todos aqueles que encontram acamados, por todos aqueles que se encontram sem esperança, por todos aqueles, Senhor, que já perderam, Pai, a expectativa. Mas nós queremos, Pai, nessa noite declarar que ainda há uma esperança, Senhor. E o Senhor é nossa esperança, Pai. O Senhor é a nossa salvação. E nós queremos abençoar todos que estão nos ouvindo agora. Que haja cura nos lares. Que haja restauração em todas as casas, ó Pai. Que haja, Senhor, o teu cuidado, Pai. O teu perfume sagrado, Senhor. E aonde o Senhor chegar, Pai, que a tua presença, Pai, que a tua unção, que o teu poder sobrenatural opere em cada um, Pai. Nós declaramos vida onde há morte. Nós declaramos cura onde há doença. Nós declaramos alegria
onde há tristeza, Pai. E ao Senhor nós declaramos toda a honra e toda a glória nesse momento, Deus. E o nosso viver é Teu, Pai. Recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só sei é te agora, Senhor. Agora te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que eu te amo, te amo. Diga a Ele que você o ama. Declare o seu amor. Declare o seu amor a Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Eu te amo. Te amo. Te amo, Jesus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Eu te amo. Te amo. Aleluia, Deus. Te adoramos, te exaltamos, Pai. Te bendizemos, Senhor. Grande é o Teu nome, Deus. Grande é o Teu nome, Pai. Oh, Tu és lindo. Tu és lindo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Deus. Tu és santo. Tu és santo. Seja exaltado. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado. Graça e paz, amados. Nessa noite eu quero compartilhar um pequeno texto que se encontra em 2 Coríntios 9:7, que fala sobre ofertas, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui, irmãos, o texto é bem claro que devemos ofertar nossos dízimos e ofertas com alegria, porque não é para nós, não para o pastor, e sim para o mantimento da nossa igreja. E eu deixo bem claro assim para você que perdeu o seu emprego, que está desempregado nesse momento, não perca a fé, Deus abrirá portas. Eu creio nisso, nós temos que crer, porque só Ele fará o mais por nós. Mas irmãos, agora neste momento eu convido vocês para estarem orando comigo em prol das ofertas, dos dízimos e daquelas pessoas também que perderam seus empregos, que não tem mantimentos em casa, mas creia que Deus tudo fará. E vamos orar comigo nesse momento? Senhor Deus e Pai, neste momento, Pai, te agradecemos, ó Deus, pelas tuas providências, Senhor, nas nossas vidas. Que em nome de Jesus, Pai, tu venhas abençoar as ofertas, Pai, os dízimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, também quero te pedir, Deus, pelos aqueles que perderam seus empregos neste momento, Deus, que é um momento difícil, Pai, que estamos passando, mas cremos, Senhor, que já está passando, Pai. Isso tudo vai passar, Deus, porque só tu, Pai, és o dono do ouro e da prata, é o dono dos céus e da terra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nada é em vão, Senhor, tudo tem um propósito.
Em nome de Jesus, Pai, abençoa aqueles neste momento que não têm um alimento, Senhor. Mas eu creio, Pai, neste momento e declaro, Senhor, que Tuas providências estão sendo feitas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É assim que eu te oro nessa noite e te agradeço, Deus. Em nome de Jesus, amém. E creia que somente Ele fará. Amém? Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Quero te convidar agora a estar estudando conosco a palavra de Deus. E antes de mais nada, quero dizer para você que é uma alegria que você está conosco hoje, aqui, e para nós é motivo de satisfação em saber que Deus está falando através de nós para a tua vida, para abençoar a tua casa e a tua família. Estamos vivendo dias muito complicados, não é verdade? Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias em que as pessoas estão com várias interrogações, perguntando por que isso, por que aquilo. Eu gostaria de, no início da minha reflexão, fazer você pensar: será que essa pandemia foi enviada pelo diabo? Será que foi Deus quem fez com que isso acontecesse? Será que é um castigo de Deus? Será que a humanidade está sendo castigada pelo poderoso? Será que você já fez essas perguntas? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que muitas pessoas ficaram dizendo e refletindo, né? Essa doença foi coisa do diabo. Outras podem estar pensando, isso é castigo de Deus. E outros não estão pensando nada, estão só levando a vida e sem saber o que fazer. Mas eu gostaria que você entendesse que eu creio que nem é uma coisa, nem é outra. Eu creio que são nossas decisões que fazem muitas coisas acontecerem. E eu creio que não é a vontade de Deus que pessoas morram, não é a vontade de Deus que pessoas fiquem doentes, mas Ele permite para que através das situações a gente possa crescer e possa melhorar e possa chegar ao arrependimento. E eu quero refletir com você hoje sobre uma cidade, na verdade 2 cidades que foram castigadas, não só, a Bíblia diz, por uma situação de Deus, mas antes delas receberem as consequências, elas escolheram, elas decidiram. E eu quero você a refletir sobre isso, sobre a sua responsabilidade, sobre a minha responsabilidade, sobre o que acontece ao nosso redor. Porque nós temos a tendência de jogar para os outros aquilo que muitas vezes nós somos os responsáveis. E eu quero falar sobre Sodoma e Gomorra. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa cidade, você já ouviu falar da história, você já em algum momento ouviu alguém falando sobre Sodoma e Gomorra. Mas eu gostaria de fazer você refletir sobre algumas situações. A primeira é que Sodoma e Gomorra, muito conhecido na Bíblia, foi um lugar onde Ló, que era sobrinho de Abraão, resolveu morar naquela cidade. E a Bíblia diz, está registrado no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10, diz que essa cidade era muito regada e diz a expressão como o jardim do Senhor. Era uma cidade fértil, era uma terra fértil, as pessoas eram pessoas abastadas, muitas pessoas ricas moravam nessa cidade, eles tinham um nível financeiro elevado. E foi justamente isso que fez Ló se interessar por aquela cidade. A palavra diz que nessa cidade não havia escassez de alimento, pois a terra era muito fértil. Eram as características dessa cidade. Agora, a Bíblia diz que Ló olhou e viu justamente isso. Ló viu uma cidade bonita, uma cidade regada, uma cidade fértil, uma cidade próspera. E a Bíblia fala em Gênesis 13:10, Ló levantou os olhos e viu. E logo que ele viu, ele fez uma escolha. Eu quero dizer para você que a vida é feita de escolhas. Nós temos que escolher. Nós somos conclamados, nós somos desafiados a escolher diariamente sobre coisas pequenas, fúteis e sobre coisas sérias. Mas eu e você somos quase que obrigados a escolher. E cada escolha tem a sua consequência. A Bíblia diz que Ló viu aquilo, viu aquela cidade e decidiu ficar ali. A Bíblia também fala, queridos, que os olhos do Senhor não são como os nossos olhos.
Deus vê coisas que os nossos olhos muitas vezes não conseguem enxergar. Deus vê de outra forma as coisas e nós enxergamos muito pelaquilo que nos atrai. Aquela cidade, aquela situação, aquela riqueza, aquela prosperidade atraiu os olhos de Ló e por isso ele decidiu ficar ali. Mas por trás de toda essa prosperidade, por trás de toda essa, digamos, riqueza, Deus viu algo mais profundo. Deus viu algo mais que estava entranhado naquelas pessoas, na cultura daquelas pessoas. Eu quero fazer com que você reflita comigo que em Gênesis 13:13 diz assim: mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E apesar daquela cidade ser uma cidade próspera, rica e de pessoas abastadas, o coração deles não estavam voltados para o Senhor. E Gênesis 18:20 fala: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se tem multiplicado porquanto o seu pecado é muito grave. E outra parte interessante dessa história é saber que aquelas pessoas estavam vivendo de maneira bastarda, próspera, mas o seu coração estava longe de Deus. E as suas atitudes chegaram ao trono de Deus como sendo atitudes pecaminosas. Eu quero fazer com que você reflita comigo que o pecado daquelas pessoas eram tão sérios que fez e chamou a atenção de Deus. Quando Ló escolheu Sodoma como a sua morada, ele fez uma escolha. A Bíblia fala a expressão, ele levantou os olhos e viu a cidade. Mas ele viu o quê? Ele viu aquilo que era o óbvio, mas ele não conseguiu enxergar o que estava por trás daquilo. Ele não conseguiu enxergar o que Deus estava enxergando. E eu quero fazer com que você reflita comigo, queridos, em outro texto que diz algo interessante sobre isso. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 e 50, diz assim: olha, esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Ela e a tua filha tinham orgulho, plenitude de alimentos e abundância de ociosidade. Não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Além do mais, se ensoberbeceram e cometeram abominação diante de mim, pelo que vi isso e tirei da minha presença. Preste atenção que apesar de ser uma cidade próspera, apesar de ser uma cidade abastarda e de pessoas ricas, eles não repartiam isso com os necessitados e com os pobres e com aqueles que precisavam. Eles eram pessoas orgulhosas e pessoas cheias de si mesmo. Abundância de ociosidade. Isso fez com que a ira do Senhor viesse sobre eles e a destruição veio como consequência dos seus erros diante do Senhor. Eu quero fazer você refletir sobre isso para que possamos entender um pouco como funciona a mente de Deus e como está a nossa situação, como o mundo vive. Será que não vivemos em desigualdade? Será que não tem pessoas ganhando demais enquanto que outras vivem na miséria? Será que não temos presenciado quase que a mesma coisa? Quase que a mesma situação? Pessoas olhando mais para si mesmas, pessoas se preocupando mais com as suas coisas do que com o próximo, do que com o próprio Deus? Vivemos uma sociedade em que tudo é relativo. Vivemos uma sociedade em que o ser humano é o centro de todas as coisas. Importa que você esteja bem, importa que cada um esteja bem, importa que as nossas necessidades sejam satisfeitas. E quanto ao próximo, enquanto as pessoas que estão à margem da sociedade? Será, meu querido, que Deus não vê isso? Quando nós estamos muitas vezes deparando com situações de pessoas vulneráveis nas ruas, é muito fácil para nós passarmos nos nossos carros, olharmos para elas e tirarmos a vista. Mas Deus não esquece. Deus não esquece das nossas atitudes. Deus não esquece do nosso egoísmo. Deus não esquece daquilo que nós estamos fazendo com a humanidade, conosco mesmo.
A cidade de Sodoma e Gomorra era muito abastada, porém, ela não estendia a mão para o necessitado. Nós vivemos em um mundo capitalista, vivemos em um mundo em que as pessoas procuram cada vez mais ter, procuram menos ser. Esses dias alguém tem falado assim: eu espero que depois dessa pandemia nós voltemos melhor. E eu tenho pensado, será mesmo que nós vamos voltar melhores? Será mesmo que esse momento de reflexão em que as pessoas são forçadas a refletir, será que elas estão pensando sobre a sua vida em relação a Deus e ao próximo? Essa pandemia tem nos ensinado algumas coisas, entre elas que não existe rico e pobre, todos estão morrendo. Claro que não é a vontade de Deus que isso aconteça, mas Ele permite que isso aconteça para que o nosso coração possa se voltar para Ele. Sim, Deus usa situações difíceis para que o nosso coração se volte sim para Ele. Não que Deus queira isso, não que é a vontade de Deus. Eu vou mandar castigo sobre a humanidade. Não, irmãos. Nós estamos vivendo situações em que o próprio ser humano está provocando através das suas decisões. Eu não sei o que está por trás dessa doença, eu não sei se ela foi inventada em laboratório, eu não sei se foi um plano de um país para se sobressair sobre o outro. Eu não sei. Mas eu sei que o egoísmo do ser humano está a um ponto tão grande que as pessoas não estão mais ligando umas para as outras, cada vez mais se importando consigo mesmo. Para que você possa entender o que eu estou dizendo, notícias de medicação que supostamente são muito eficientes contra o Covid-19, saiu na televisão, imediatamente se esgotou das farmácias. Por quê? Porque todos foram atrás, todos compraram de caixa, todos compraram de lote, enquanto que deixaram outras pessoas sem nada. A ganância do ser humano é tão forte que uma medicação que custava R$5 agora custa R$25, R$30. Pessoas estão aproveitando, o egoísmo do ser humano é tão profundo que pessoas estão aproveitando a doença para se enriquecer. Máscaras que custavam centavos superfaturaram em muito mais do que 200%. Para quê? Com que objetivo? Cada vez se enriquecer mais, cada vez se encher mais, mas cada vez mais se esvaziando de Deus. Será que foi Deus que provocou essa situação? Será que foi o diabo que provocou essa doença? Ou foi o egoísmo do ser humano que cada vez mais está longe de Deus? Eu quero que você reflita e que você volte o seu coração para Deus. Que nós possamos voltar o nosso coração para Deus e decidirmos voltar melhores depois desse momento tão triste que a humanidade está vivendo. Como é triste ver pessoas morrendo, como é triste ver famílias sofrendo, como é triste ver tudo isso. Mas pense comigo, a tristeza maior será passar a eternidade em escuridão e em trevas. Eu não sei, queridos, qual é a sua situação hoje, eu não sei o que você tem pensado, mas a pandemia está nos ensinando que a vida é breve. A pandemia está nos ensinando que não existe rico nem pobre. A pandemia está nos ensinando que cada momento que nós temos em família é tão precioso, tão especial, e nós temos jogado fora, muitas vezes com picuinhas, com coisas pequenas. Famílias têm se destruído, irmãos não têm falado com irmãos, famílias têm se quebrado por questões egoístas, quando deveriam, na verdade, olhar para o que é essencial. E o que é o essencial? É amar uns aos outros, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma das coisas que Deus usou de misericórdia com aquela cidade, enquanto Ló e o próprio Abraão estavam negociando para que a cidade não fosse destruída, Deus falou: se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade. Mas nós sabemos o fim daquela cidade. E o que é ser justo? É ser uma pessoa que faz sempre coisas corretinhas? Que não erra, que não peca, que não vacila? Não. Ser justo é ter o coração em Deus, é saber reconhecer que sem Deus não somos nada e não somos ninguém. Que você possa aprender, que nós possamos aprender que sem Deus nós não somos nada. Deus usou de misericórdia para com aquela cidade ainda, mas as pessoas escolheram mais ao pecado. A Bíblia relata que Deus deu uma ordem a Ló: saia você e sua família e não olhe para trás.
Eu espero que você saia dessa pandemia sem olhar para trás no sentido dos erros que você fazia, mas decida viver uma nova vida. Decida viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu mesmo falei algo que essa semana eu me corrigi. Eu disse, pensando comigo e também falando com outras pessoas, eu falei assim, 2020 foi um ano perdido, acabou. Só vamos recomeçar em 2021. Quanta coisa, quão pensamento errado é esse? Esse pensamento é muito errado e eu estava errando nos meus pensamentos. Não, 2020 não foi um ano perdido se você tirar a lição dele. Porque nada é perdido se você tirar a lição de cada situação, de cada coisa e resolver melhorar. Então Deus permitiu, vontade permissiva de Deus, que isso acontecesse para que nós parássemos, analisássemos nossa vida e não querer voltar às práticas velhas, mas olhar para frente, olhar para o futuro, crendo que Deus tem o melhor para nós, crendo que o melhor do Senhor ainda está por vir, não no sentido de salvação, porque o melhor de Deus já veio, que foi o próprio Jesus, mas no sentido de perspectivas novas, de melhores condições, de repartir, de compartilhar, de entender que nós não somos uma ilha isoladas em nós mesmos, que nós somos feitos para compartilhar o amor de Deus. Que através dessa reflexão, você e eu possamos aprender a não olhar para trás, mas olhar para frente. Como diz o apóstolo Paulo, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que todos nós possamos decidirmos juntos entrar esse novo período que nós estamos entrando pós-pandemia, porque eu creio que isso vai passar, que nós possamos voltar melhores, possamos voltar pessoas mais amáveis e compreensivas com o próximo e possamos aprender a compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo nesse dia. Como diz a palavra de Deus, que você procure olhar para o Senhor. Lembre-se, olhe para frente. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Ficou paralisada para sempre. Olhe para frente, olhe com os bons olhos o futuro. Creia que o melhor ainda está por vir. E não faça como eu fiz, achando que 2020 foi perdido. Não foi. Hoje, meu pensamento está corrigido. Eu não acho que foi perdido. Eu acho que Deus nos deu várias coisas para nos ensinar. E eu quero aprender cada dia e cada vez mais. Que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida. E eu quero terminar refletindo com você um texto de Lucas, capítulo 17, 28, que diz assim: quem procura salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perde a sua vida, por amor de Cristo, vai preservá-la. Que você entenda e que você viva por aquilo que é eterno e não por aquilo que é passageiro. Deus te abençoe. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração nesse dia para a tua vida e para a tua família. Amém. Olá, meu irmão. Que bom que você ficou conosco até o final. Deus abençoe você e sua casa. E nós queremos agora estar orando, estar colocando diante do Senhor as nossas vidas para essa semana que se inicia, para esse mês que ainda estamos na metade do mês ainda, né? Hoje ainda estamos no mês de junho, temos ainda o restante do mês para aproveitar, esperando em Deus, pacientemente pelo Senhor, e Ele vai com certeza inclinar os seus ouvidos à nossa oração. Que você seja agora conclamado a orar comigo, você na sua casa. Se você puder, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de rever a nossa vida, de olhar aquilo que estamos errando. Muito obrigado pelas Tuas misericórdias, Senhor, que são a razão de nós não sermos consumidos. Obrigado pela proteção que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida. Senhor Pai, Senhor Jesus, obrigado. Que o Senhor console os corações daqueles que perderam familiares e entes queridos para essa doença. Que o Senhor conforte, que o Teu Espírito Santo os acalente, que o Espírito Santo console cada um deles. E eu te peço, amado, recuperação para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão enfermos. Que o Senhor restabeleça a sua saúde, Pai, emocional, física.
e também, o mais importante, a sua saúde espiritual. Que possamos crescer em Ti, Deus, e aprender que é do Senhor que vem a resposta para a nossa vida. Abençoe essa semana, abençoe nossa casa, aqueles que estão trabalhando, porque têm e são quase que instigados a trabalhar essa semana, que o Senhor os proteja de todo mal. É assim que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja protegendo a tua casa como Ele tem protegido. E eu espero você quinta-feira através das nossas redes sociais. Que o Espírito Santo te abençoe e te console. E como diz a palavra do Senhor, fique firme, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém.